Estamos iniciando um culto, né? Abençoado diante do Senho, né? Ministério Apostólico Família de Deus pede a vocês que abrem as portas para que a gente possa entrar com a palavra do Senhor para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, para que você possa receber dos céus o direcionamento do Senhor, a palavra do Senhor, para que você possa crescer na graça e no conhecimento como Deus tem nos ensinado. Amém? Eu queria começar, né, falando com vocês, lembrando, né, que semana passada teve uma palavra do Senhor direcionada, bem calorosa para nós, e na live, né, que foi feita, uma postagem que foi feita hoje no Devocional, né, vocês viram lá que eu estava falando sobre oração e Deus me direcionou para continuar falando sobre oração, falar sobre a vida com Deus, né? Tratar desse assunto que hoje você tem oportunidade de estar com o Senhor. Porque a palavra oração, como eu disse lá no devocional, significa falar, né? A diferença de orar e rezar é essa. Orar é falar com alguém, falar de alguma coisa. E rezar é recitar alguma coisa que já está pronta. Então, eu quero trazer para nós aqui, diante da palavra do Senhor, a questão da oração. A necessidade de você falar com o Senhor. A necessidade de você comungar com o Senhor. Porque tem pessoas, né, tem cristãos, que falam assim, não, nós temos que orar. Aí ora aquele período, 1 hora, 2 horas por dia, mas o resto do dia inteiro a mente está totalmente fora da presença do Senhor. O dia inteiro não está cantando uma canção, não está lembrando de Deus, não faz nada. Só naquele tempo que ele dedicou, ou seja, esse tempo é o Senhor, o resto é meu. Então eu quero te chamar a atenção a isso. Orar é falar com o Senhor. Orar é estar presente diante do Senhor 24 horas. Orar é ter certeza que quando eu vou dormir, o Senhor está ao meu lado, né, para que Ele direcione os meus sonhos. Eu estar durante o meu dia trabalhando ou em casa na presença dEle, sabendo que tudo que eu falar Ele está ouvindo, sabendo tudo que eu recitar Ele está ouvindo, todas as canções que eu cantar Ele está ouvindo. Isso é falar com o Senhor. É ter uma comunhão com aquele que te assiste 24 horas. Não é um Deus que está longe, você está aqui na terra e você não sabe quem Ele é. Mas é um Deus presente. Tem que ser presente na sua vida. Porque nós temos a mania de pecar e achar que estamos escondendo esconder das pessoas, né? Mas não lembramos que aquele que nos assiste 24 horas observa todas as coisas. Sabe tudo o que acontece nas nossas vidas. Sabe tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto. É esse Deus que deve estar em nosso coração. É esse que deve ser a nossa preocupação de magoar. Né? Ainda que eu tenha preocupação de magoar esposa, filhos, a minha preocupação maior tem que ser de magoar ao Senhor. Com os meus atos, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos direcionados por um coração falho. E eu queria chamar a sua atenção, chamar para que você venha conosco, né, nesta noite, estar ouvindo o direcionamento do Senhor sobre essa palavra. Amém? Abre aí comigo a sua Bíblia, a sua casa. Vamos começar com Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler 3 textos diferentes, que é Romanos, capítulo 12, 1 Tessalonicenses e Hebreus 3. Mas vamos começar com Hebreus, não, Abacuque, né? Vamos começar com Romanos, capítulo 12, versículo 11 e 12. Ele diz o seguinte: não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito. Servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sedes paciente na tribulação. Perseverai na oração. Ele nos chama a atenção aqui para algo tremendo que é ser zeloso. O que é ser zeloso? É ter zelo, é eu ter cuidado. Eu tenho que cuidar de mim. Eu não posso esperar que a minha esposa cuide de mim. Eu não posso esperar que os meus filhos cuidem de mim. Eu não posso esperar que o meu pastor cuide de mim. Não. Eu tenho que cuidar de mim. Quando eu ergo a minha mão diante da igreja e falo que eu aceitei a Jesus como Senhor Salvador, quando eu confesso diante das pessoas que Ele é meu Senhor, quando eu falo para os céus, para a terra, para o inferno, que Deus é meu Senhor, eu tenho que ser zeloso. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas atitudes. Eu tenho que estar vigilante sempre nos meus atos. Quando ele coloca aqui nesse versículo 11, não sejam descuidados com zelo, ele está falando, não vai andando de qualquer maneira. Não vai fazendo as coisas sem pensar.
Não vai falando tudo que vem na sua cabeça. Ah, eu estou com raiva, estou falando mesmo. Não. Seja moderado, a palavra diz isso. Tenha domínio próprio. A palavra nos direciona a viver uma vida com Deus com zelo, com sabedoria. Olha o caso de Moisés, queridos. Moisés teve um estudo, ele foi príncipe no Egito. Então ele era um homem estudado, um homem que conhecia leis, um homem que conhecia sobre Deus, um homem que conhecia tudo que precisava conhecer naquela época. Porque o Egito, naquela época, né, era a nação mais sábia que existia. Mais desenvolvida, vamos colocar assim. E Moisés cresceu no meio daquela nação sendo sábio. Mas Deus trouxe ele para o deserto, deixou ele 40 anos no deserto. Para quê? Para moldá-lo como ele queria. Porque ele precisava de um homem que não fosse sábio na linguagem do homem, mas um homem que fosse sábio dentro da visão de Deus. Para poder conduzir um povo. Olha que tremendo. Olha que majestoso. Moisés era tão descuidado que só dele ver um homem batendo lá, né, açoitando um judeu, ele foi lá e matou o cara. E fugiu. Olha a diferença desse Moisés com Moisés no deserto conduzindo o povo. Quando Deus falou com ele, eu vou riscar o nome, vou acabar com essa nação. E ele falou assim, não, isso eu não faço, não. Sabe, 3 vezes ele intercedeu sobre aquela nação. Uma das vezes ele se colocou diante de Deus e disse, não, pode riscar o meu nome do livro da vida se for acabar com esse povo. Olha a diferença, olha a transformação no coração, na vida, no propósito dele. Isso é zelo. Você não se converte hoje, é puro amanhã, não tem como. Você se converte, você aceita Jesus como Salvador e começa a fazer uma caminhada com Deus. É por isso que quando eu digo o seguinte, tem pessoas que não têm esse pensamento, mas eu tenho o seguinte pensamento. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo, eu serei salvo. Eu fui salvo quando eu conheci Jesus. Eu estou sendo salvo nessa minha caminhada. E eu serei salvo quando Cristo voltar para me buscar. Então eu tenho esse processo, essa caminhada com o Senhor. Eu tenho que ser zeloso. Porque a palavra do Senhor Jesus diz com muita clareza: o mundo jaz no maligno. Então eu tenho que cuidar de mim. Tem Deus sobre mim, tem Jesus sobre mim, tem o Espírito Santo agindo no meu coração, me mostrando o que eu devo fazer, as decisões que eu devo tomar, mas eu tenho que ser cuidadoso. Eu tenho que vigiar os meus passos. Eu tenho que vigiar as minhas intenções. A palavra do Senhor nos diz que enganoso é o coração do homem. Então eu tenho que vigiar o que o meu coração está sentindo. Porque a razão tem que entrar em cena. Porque se eu deixar só pelos sentimentos, eu caio no buraco. A palavra do Senhor nos ensina que devemos prestar ao Senhor um culto racional. Um culto racional não é um culto emocional, onde eu chego, abro o coração e tudo que vier é isso mesmo. Não. Eu tenho que ter na mente um culto racional. Eu tenho que saber quem eu sou diante de Deus e quem é Deus diante de mim. Então eu tenho que viver com zelo, vigilante, atento às coisas, observando as coisas que estão ao meu redor, as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Isso é necessário. Eu tenho que viver essa necessidade em mim. Senhor, me ajuda, me mostra, me direciona. Que decisão que eu devo tomar nesse assunto? Qual a resposta que eu devo dar a essa pessoa sobre isso? Imagina eu chegando aqui para ministrar para vocês, se eu não ler a palavra normalmente, diariamente, o que eu vou ter para falar? Ah, não, eu abri a Bíblia, que o que ela abriu é isso mesmo. Não pode ser assim, eu tenho que ser zeloso. Porque pessoas me ouvem, pessoas estão ouvindo, as lives estão sendo feitas. Então, se eu não tomo cuidado com o que eu vou falar aqui, se eu falo qualquer coisa de qualquer maneira, eu posso matar uma pessoa espiritualmente. E Deus vai me cobrar esse sangue. Deus vai cobrar de mim esse erro. Então eu tenho que buscar no Senhor essa direção. Eu tenho que ser zeloso com as coisas que eu faço. Eu tenho que ser zeloso com a minha vida. E ainda mais no versículo 12, quando ele diz, alegrai-vos na esperança, sede paciência na tribulação. Por quê? Quando eu sou zeloso, eu vou entender que as tribulações que vêm, ou Deus está permitindo para que eu cresça, ou o diabo está tentando me atacar. Então, uma pessoa que é zelosa, uma pessoa que é vigilante, ele sabe o que ele está passando. Ele consegue compreender o que está acontecendo.
Eu tenho que entender isso. Eu não posso esperar, né, que alguém de fora venha dar o palpite errado na minha vida e me direcionar para o caminho errado, não, queridos. Porque eu não sou cego. A palavra diz que um cego não pode guiar outro cego. Que os dois cairiam no buraco. Então imagina se eu permito que alguém que não tem uma visão de Deus me direcione, me aconselhe num problema. Ele pode me aconselhar errado e me levar para outro lado. Então eu preciso ter esse zelo para entender essa tribulação, esse momento difícil. E para que a esperança esteja ardente no meu peito, sabendo que lá na frente há uma resposta. Ou Deus vai me tirar daquele buraco, ou Ele vai me mostrar a saída. Mas há uma resposta, isso é esperança. Eu não estou vendo, porque no momento da tribulação, às vezes, a nossa visão está turva. Mas Deus é a luz. E Ele me direciona. E Ele te direciona. E Ele te dá a resposta. Precisamos disso, queridos. Precisamos nos apegar ao Senhor. E quando ele finaliza nesse versículo 12, dizendo, perseverai na oração, ele está dizendo, converse comigo. Como eu disse, oração significa falar com alguém. Ele está chamando a nossa atenção, fale comigo. Sobre os seus anseios, sobre as suas tristezas, sobre as suas angústias, sobre os seus momentos alegres, fala comigo. Porque a oração, queridos, ela é falar, mas ela envolve várias coisas. Ela envolve intercessão, ela envolve clamor, ela envolve lamentação, ela envolve compartilhar alegria. Tudo isso é oração. Então eu preciso viver a oração diante da palavra como ela é mesmo. Quando eu disse lá no devocional sobre a oração do Pai Nosso, né? Porque o Pai Nosso é uma oração por quê? Porque é uma conversa com Deus. Você está dizendo para Deus o que você quer para a sua vida. Pai Nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. Ou seja, faça em mim as regras que funcionam no seu reino. Que as minhas regras não valem. Que as regras da sociedade não valem para mim, mas as regras do Senhor têm que valer para mim. Porque é o Senhor que comanda o reino. O Senhor é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Então seja rei dos reis, Senhor dos senhores, na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu serviço. Então, quando eu oro, eu estou falando com o Senhor o que eu quero. Eu estou exclamando a Ele aquilo que está no meu interior. Se é dor, é dor. Se é alegria, é alegria. Mas eu tenho que colocar para o Senhor isso. Tem pessoas que não conversam com Deus nem no momento de alegria. Entende? Só conversa com o Senhor quando é momento de tristeza. Aí clama, aí chora, aí ora. Mas no momento de alegria não compartilha com o Senhor. Não canta louvores. Não conversa com outro. Não, Deus existe na minha vida. Isso também é falar com o Senhor. Quando você compartilha, você se alegra com o Senhor, compartilha a alegria com o Senhor, você está mostrando para Deus que você está contente por causa de uma resposta, de uma ação que Ele fez na sua vida. Que coisa tremenda. Então é necessário ser zeloso. É necessário vigiar todas as arestas da minha vida. Todo o meu redor. Eu queria ler com você também 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vai comigo aí. Capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte, 17 e 18. Orai constantemente. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orai constantemente. Tem tradução que fala orai sem cessar. É que eu disse lá no versículo anterior. É conversar com Deus. Não tem como você ter comunhão com a pessoa se você não conversa com ela. Tem pessoas que a oração é monólogo. Ela fala com Deus e esquece de Deus o resto do dia. Esquece de Deus o resto da semana. Tem pessoas que têm coragem de jejuar sem ler Bíblia, sem orar. Como é que você faz um jejum sem orar? Você está fazendo jejum para quem? Como eu vou fazer um jejum para purificar o meu interior, para me dar força nas batalhas, sem conversar com aquele que vai receber o jejum? Hã? Eu vou fazer um jejum até meio-dia. Eu acordo de manhã, não tomo café e tal. Vou no dia a dia, corre, nem hora de manhã, nem falo nada.
Aí chega meio-dia, Senhor, abençoe esse jejum que eu estou te entregando. Pronto, acabou o jejum. Mas não entendi. E onde é que Jesus estava exatamente nesse período que você estava de jejum? Onde? Estava viajando, chegou só na hora do entregar? Cadê o diálogo? Cadê a conversa? Cadê o louvor? Cadê o coração quebrantado? A palavra do Senhor diz: o coração quebrantado, hã? Não rejeitará o Senhor. O Senhor tem prazer quando vê um coração quebrantado diante dele. Ele já chega e faz o que você precisa, o que você quer. Ele te abraça. Esse é o nosso Deus. Então, quando ele coloca aqui orai constantemente, orai sem cessar, nesse versículo 17, eu não estou dizendo que você vai ficar 24 horas orando. Não vai, porque 8 horas você vai dormir. O normal da vida, 8 horas de sono. Tem pessoa que dorme 12. Tem pessoa com problema que dorme 12. Uma pessoa normal dorme 8. Né? Então você dorme 8 horas, então às vezes você não está naquele momento, a não ser quando você está sonhando que está orando. Tem os seus momentos que você está conversando com alguém, tem os seus momentos que você está fazendo alguma coisa, fazendo outro tipo de estudos, você não vai estar orando. Mas isso não impede que, por exemplo, se você está conversando com alguém, um versículo seja lançado por Espírito Santo na sua mente e você se lembre desse versículo, e a sua mente em Deus fala: louvado seja o Senhor por essa palavra, sem sair som dos seus lábios. Isso é uma oração. Lembrar dos versículos, lembrar das canções cantadas, lembrar do testemunho dado e louvar e adorar o Senhor em mente é orar ao Senhor. Porque quando a gente fala falar, eu não estou falando de som da boca. Eu estou falando da sua mente ligada ao Senhor. Porque senão mudo não oraria. Porque mudo não fala. E ele fala com o Senhor. Então, quando a sua mente está em Deus, queridos, você pode estar lavando uma vasilha. Pode estar varrendo uma casa. Pode estar concentrado no seu serviço lá. E Deus lança, e o Espírito Santo lança sobre você uma canção. O Espírito Santo faz você lembrar de um testemunho. O Espírito Santo faz você lembrar de uma palavra que foi falada. E aquilo faz uma transformação, traz um fogo no seu interior, uma alegria no seu sorriso, um aquebrantamento na sua natureza. Isso é falar com o Senhor. Você permite que o Espírito Santo entre e faça algo através daquilo. Isso é orar sem cessar. Isso é viver uma vida com propósito em Deus. Isso é estar diante de Deus 24 horas. É necessário, queridos. Por que Deus trouxe essa palavra para nós hoje? Porque você está dentro da sua casa e não tem culto. Tem pessoas que lê Bíblia dentro da igreja. Se não tiver igreja, não lê Bíblia. Se não tiver culto, não tem Bíblia. Mas me ajuda aí, né? Tem pessoas que só estão lendo Bíblia no dia das lives. Ou dos devocionais. Fora isso, vocês não estão lendo. Fica esperando chegar lá para ler. Ou devocional. Você tem tempo sobrando agora. Conheça o Senhor. Conheça a palavra dele. Vá no íntimo. Eu estava fazendo a caminhada hoje, à tarde, e batendo papo com Deus na caminhada. Que a Eliane fala que eu sou meio doido. Porque eu gosto de pensar com a boca. Eu vou pensando e falando ao mesmo tempo. Então, se alguém passa perto de mim, vai achar que eu sou doido. Mas porque eu gosto de conversar com Deus, queridos. Não gosto de ficar só na mente. Eu gosto de expressar o que eu estou pensando. Então, eu vou falando. Balbuciando palavras. E falando com Deus, buscando resposta. Né? Lembrando de uma canção, lembrando de um versículo bíblico, falando com Deus. Deus, o que é sobre isso? E Deus vai trazendo revelações tremendas. Queridos, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Imagina você que é cristão, que crê no Senhor que pode todas as coisas, andando na rua e começando a falar em línguas com Deus, coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Aí você fala, nossa, misericórdia, pode achar que eu sou doido. Que achem, azar. Porque a loucura de Deus para os homens é sabedoria de Deus, queridos. Então, sua intimidade com Deus, azar que os outros achar que você é doido, que você não interessa. O que interessa é a sua intimidade com o Senhor. Você andando cantando pelas ruas, louvores, falando em línguas, se a pessoa ver achar que azar é dela. Ela vai achar que você mora em outro país, véio. E daí? Mas ela não sabe que você está tendo, não sabe que você está tendo intimidade com o Senhor naquele momento. E é isso é que serve. E é isso é que serve para você.
Muitas pessoas, eu tenho observado isso, como eu disse a você da outra vez, eu sou um cara que fica mais em pé observando as coisas acontecer. Muitas pessoas da congregação, lá no momento dos cultos, têm medo ou têm vergonha de entrar no Santo dos Santos, na intimidade com o Senhor, com medo das pessoas que estão do seu lado observar. Com medo de falar em línguas, a pessoa ficar olhando. Com medo de pular pelo Espírito Santo, as pessoas ficam olhando. Com medo de ser lançados ao chão com muitas lágrimas, as pessoas ficam olhando. Não, queridos. Você não tem que ter medo da intimidade de Deus. Não tem. É maravilhoso, é coisa tremenda. Você se lançar aos pés do Senhor. Imagina aquela mulher ali na casa de Pedro. Se ela fosse pensar, não, se eu for lá e chorar aos pés dele, o que o povo vai pensar de mim? Porque era uma mulher conhecida, como diz lá no texto. Era uma mulher conhecida, era uma mulher qualquer. Ela já era uma mulher conhecida no bairro, né? Mas isso para ela não interessava. O interessava a intimidade dela com Jesus naquele momento. Mas é do outro. O cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o povo, não, para de gritar. Eu disse, aqui, para de gritar que nada, eu vou gritar mais alto. E começou a gritar mais alto. Ele não queria saber o que os outros queriam pensar dele. O negócio dele é a intimidade com o Senhor. É chamar a atenção de Cristo. A mulher de fluxo do sangue, a mesma coisa. Né? Não podia tocar nas pessoas. Naquela época existia uma regra clara. Mulher com fluxo de sangue não podia tocar porque ela era imunda. E havia 12 anos que a mulher está passando por aqui, queridos. Você acha que ele perdeu a oportunidade? Não interessa o que os outros pensaram, não interessa a cura dela. Eu tenho que tocar nele para ser curado. Porque quem estava sentindo, quem estava necessitando era ela. Os outros não sabiam que ela tinha passado naqueles 12 anos, o que ela tinha sofrido. Os outros não sabem quem é você, o que você tem passado, o que você tem lutado. As pessoas ao seu redor não sabem como é que está o seu coração, se está quebrado, destruído. Não, eles não te conhecem, não sabem o seu interior, mas Deus sabe. Azé do que o outro está pensando sobre você. O importante é a sua intimidade com o Senhor. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Fale com o Senhor. Quando ele coloca aqui no 18, dai graças em toda e qualquer circunstância. Meu coração está doendo, eu estou louvando ao Senhor. Alguém está me jogando pedra, eu estou louvando ao Senhor. Estou desempregado, estou louvando ao Senhor, porque preciso de uma porta aberta. Então tem que louvar ao Senhor. Porque eu creio que a porta vai estar aberta. Quando? Não sei. Como? Também não sei. Onde? Também não sei. Não me interessa, porque eu não sou Deus. Eu só preciso da porta aberta para entrar. Como é que ele vai fazer? Eu não sei. E não precisa de eu saber, queridos. A minha necessidade, Normandes, é a porta aberta para trabalhar. Como, onde, quando Deus vai fazer, não sei. Eu só preciso da porta aberta. É isso que eu clamo para ele. Se orar, abre a porta. Qual porta? Eu não sei. Aquele olhar na minha vida e falar só, essa porta é para você. Essa te encaixa certo. Essa vai servir para você me servir lá dentro. Quando? Não sei, queridos. E eu não me preocupo em saber também. A minha parte como ser humano é enviar currículos, é procurar emprego. A parte de Deus é abrir a porta. E pronto. Se você está enfermo, a parte de se você vai no médico, tranquilo, vai no médico, ele vai te receitar algumas coisas. Mas a parte de Deus é entrar com a cura. E pronto. Quando e como não interessa. A parte dele é dele. Eu não tenho que estar me preocupando com a parte dele. Aquela mulher não está preocupando como Jesus ia fazer. O cego de Jericó não está preocupando como Jesus ia curar. Ele só queria a presença dele, ele queria entrar na porta. Aquela mulher falou: eu quero passar naquele meio e tocar, se eu pelo menos tocar nas vestes dele, alguma coisa vai acontecer. Ela tinha certeza disso. Então, ou seja, ela precisava passar pela multidão. Ela precisava chegar na porta. A porta era Jesus. Ela precisava tocar nele. Se essa virtude era ser curada, se ele olhar para trás e colocar a mão nela, não interessava para ela. Ela queria tocar nele. Que ela sabia que se ela tocasse, alguma coisa ia acontecer. O cego de Jericó sabia que se ele voltasse atrás e fosse até ele, alguma coisa ia acontecer. Por isso que ele clamou em alta voz. Abraão, quando foi interrogado, foi interpelado pelo seu filho, pai, nós temos além o fogo.
Mas cadê o cordeiro para a oferta? E Abraão disse: Deus preparará para si um cordeiro. Pronto, a certeza que Abraão tinha era essa. Como ele ia fazer, se ia aparecer um do lado do nada, se lá na hora da morte, lá, quando ele fosse cortar o filho ia ressuscitar. Para ele não fazer diferença. Mas ele sabia que Deus ia livrar o filho. Isso é certeza, isso é fé. Isso é uma pessoa que ora sem cessar, tem essa certeza, tem essa confiança. Como lemos no versículo anterior lá, tem a esperança que Deus faz. E a oração constante, a oração sem cessar, falar com Deus, nos leva nesse nível. É a certeza que Deus faz. Como, quando, não interessa. Nós temos a certeza que Deus faz. Isso é ser cristão, queridos. Eu não posso titubear nas minhas ideias, nos meus pensamentos. Não posso. Não posso permitir que a minha alma coloque em mim desconfiança. O Espírito em mim tem que falar mais alto. O Espírito Santo que comunica com o meu espírito tem que estar trabalhando firme. E a minha alma tem que ser abatida porque ela gera desconfiança. É na alma que começa a desconfiança. Então eu não posso permitir que a minha alma cresça na desconfiança. Eu tenho que orar sem cessar. Eu tenho que estar todo o tempo meditando, falando com o Senhor. Para que eu não seja entregue a qualquer coisa. Para que eu não siga qualquer coisa, qualquer vento de doutrina, como diz a palavra. Para que a minha esperança não seja minguada. Não seja dissipada. Entende? Então precisamos ver isso. Porquanto essa é a vontade de Deus. No finalzinho do versículo 18. Qual que é a vontade de Deus? Você ora sem cessar. Que você dê graça sempre. Tá ruim? Louve o Senhor. Como diz a palavra. Está alguém triste? Cante louvores. Então não interessa qual o motivo da sua tristeza. Cante louvores. Louve o Senhor, adore o Senhor, porque Ele pode fazer transformação daquele momento. Desse momento que você está passando de angústia, de dor, de tristeza, não interessa. Uma coisa interessante que o Cláudio Duarte diz. A alegria, hoje, passa. Da mesma maneira que a tristeza também passa. Então você precisa disso. A alegria hoje vai passar. Então você precisa estar orando com o Senhor todos os dias, constantemente, porque a alegria de amanhã não é a alegria de hoje. A tristeza de amanhã não é a tristeza de hoje também, não. Porque a palavra do Senhor nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Então, se você está triste hoje, cante louvores. Deus pode te dar uma resposta amanhã, pode dar uma resposta daqui a um mês, pode dar uma resposta daqui a um ano, mas Ele vai te dar uma resposta. Ele vai te dar o escape do seu problema. Da mesma maneira que a alegria que você está passando hoje, não está tudo maravilhoso, minha vida está boa, amanhã pode vir lutas. Jó estava passando por um momento bom na vida dele. Filhos, riqueza, boa esposa, bons amigos. Tudo foi tirado. Precisamos viver isso, queridos. Davi estava em um momento bom de reino. Tudo foi tirado, seu filho começou a persegui-lo, tentar matá-lo, para ficar com o rei. Tudo pode ser tirado de uma hora para outra. Então você precisa estar com Deus todos os dias, orar a Deus todos os dias, viver com Deus todos os dias. E vamos lá então em Abacuque capítulo 3. Em Abacuque capítulo 3, tem uma das mais lindas orações bíblicas que pode ser citada. Abacuque capítulo 3, do 16 ao 18. Diz assim: Assim que eu ouvi tudo isto, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras,
mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha que coisa linda, queridos. Imagina vocês, queridos, essa palavra tremenda de Deus. Olha que oração linda esse 17, 18. Foi exatamente o que aconteceu com Jó. De uma hora para outra, tudo foi tirado. E Jó, interessante que nesse momento, né, de perdeu tudo, foi perdendo filhos, foi perdendo riqueza, sua esposa falando, amaldiçoa seu Deus e morre. E nesse momento, dos amigos dele, né, entre aspas, o acusando, falando, não, você cometeu alguma coisa errada, você fez alguma coisa errada, para Deus fazer isso com você. Ele simplesmente diz, eu sei que meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Olha que expressão de glorificação. No momento de angústia, no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de solidão. Porque ele estava só, querido. Sua mulher falando aquilo, seus amigos acusando ele, ele estava só. Não tinha ninguém por ele. Mas ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem ele cria. E Abacuque, queridos, nessa expressão ele fez a mesma coisa. Quando você lê o livro de Abacuque, você vê a sentença que Deus vai dar para o povo de Israel, o povo judeu, judeus. E quando ele lê, quando a gente lê aqui no versículo 16, né, o medo tomou conta dele, ele estremeceu, toda a sua estrutura tremeu diante do Senhor. Olha para você ver que coisa linda. As minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram. Queridos, é como se a pessoa desmaiasse de medo. O pânico foi tão grande que ele ficou bambo e caiu no chão sentado, provavelmente. Vamos imaginar isso. Vamos colocar isso. Não está escrito aqui, não vamos imaginar isso. Sabe quando a pessoa está em pânico ali, fica todo mole e cai no chão? É como se tivesse acontecido isso com ele naquele momento. Tudo nele ali se moveu e ele, meu Deus, e desfaleceu. Minhas pernas aceleraram, ou seja, ele não conseguiu nem ficar de pé, queridos. Porque o pânico, o temor foi tão grande que nem de pé ele conseguiu ficar. Aí no finalzinho do 16 ele coloca, portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. E isso, queridos, é interessante que o povo estava sendo oprimido mesmo. Quando você lê Abacuque, né, você vê que eles estavam sendo perseguidos, oprimidos de tal maneira que às vezes que nós vemos que as pessoas nos perseguem, doenças nos perseguem, problemas da vida corriqueira vêm sobre nós. Aí você tem que ter na sua cabeça essa tranquilidade de Abacuque. Então vou me sentar com esse pânico e aguardarei tranquilo, porque eu sei o que Deus vai fazer. Deus vai fazer alguma coisa a meu favor. Que linda essa frase, queridos. Aguardarei em tranquilo silêncio. Sabe aquele verso que está lá em Salmos capítulo 3, capítulo 4? Tem dois versos parecidos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. É isso aí. Você deita lá e fala assim, tudo vai dar certo. É isso, queridos. É isso que eu faço todos os dias. Eu deito e durmo. Durmo bem, tranquilo. Eu estava comentando, não lembro com quem, sobre isso. Eu não me lembro de ter perdido o sono por causa de problema. Não me lembro. Da mesma maneira que eu também não me lembro de ter perdido a fome. É duas coisas que eu não me lembro. Pode ser que alguma vez eu perdi, mas eu não me lembro. Porque de problema eu não me lembro. Sabe, tem pessoas que se entregam às preocupações, às angústias da vida. Aí chora, aí eu não dormi, aí me deu dor de cabeça por causa disso. Não, queridos. Não.
É interessante o testemunho do Daniel, semana passada, ele falando sobre isso. Confiar no Senhor, queridos. Confiar no Senhor é orar sem cessar. É saber que Ele é Deus e faz alguma coisa. É isso. Em paz me deito. Que delícia. Ainda mais nesse friozinho. Não, que maravilha. Você enche a barriga, vai para a cama, deita, que o travesseiro geladinho, cama geladinha, joga a manta ou coberta em cima. Tem gente que gosta de duas cobertas, não sei para quê. Coloca a coberta lá, deita e dorme. É isso aí, queridos, é dormir. Amanhã é outro dia, porque o choro pode durar uma noite. Mas de manhã, você pode deitar. O que ele está dizendo quando ele diz isso? Um adentro aqui dentro desse versículo. Você pode estar chorando e deitar com lágrimas, molhando o seu travesseiro. Mas você vai dormir. E de manhã haverá uma alegria tão profunda no seu interior que o choro da noite é nada. É isso que ele está dizendo nesse versículo. É deitar em paz. Senhor, seja comigo. Porque há uma angústia, uma dor dentro do meu peito. E vai dormir. E ele vai estar ali na beirada da sua cama, enquanto você estiver dormindo, fazendo um cafuné, passando a mão sobre a sua cabeça. Cuidando de você como um filho amado. Por isso que você precisa orar sem cessar. É preciso que você fale com o Senhor. É preciso que você tenha uma vida de oração com o Senhor. É necessário. É necessário que você viva esse finalzinho de versículo 16 em tranquilidade, esperar o que vai acontecer. Nossa, é difícil, mano. Eu não falei que é fácil, não. E a Bíblia também não fala que é fácil, não. Mas a Bíblia tem vários versículos sobre isso. Esperei com paciência no Senhor. Leia. Quanto mais você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, mais conhecimento você tem de Deus. Se você lê muito a Bíblia, firmando ela com as orações, a sua intimidade com Deus é outra. A sua segurança é firme. Você vai ter certeza que a sua casa foi construída sobre a rocha. Não foi sobre a areia. Que venham os vendavais, que venham os maremotos, os terremotos. A sua casa vai estar firme. O que é a sua casa? O seu coração. A sua fé vai estar firme. Porque você fez um bom alicerce no lugar certo. Mas se você só se preocupa com a Bíblia na hora das lives, na hora dos devocionais, fica difícil você ter uma intimidade com o Senhor. É difícil Deus trazer uma resposta com alguém que não ouve. Com alguém que está acostumado com monólogo. Eu falo, você escuta e pronto, acabou. Eu não preciso da sua resposta. Porque Deus tem necessidade de falar, de trazer uma resposta para mim e para você. Mas precisamos ouvir. Oração não pode ser monólogo. Não pode. Se você falou, se você clamou, se você intercedeu, existe uma resposta. E você tem que estar pronto para ouvir. Deus é um Deus de comunicação. Ele comunica conosco. Como é que eu sei que Deus é comunicação? Gênesis. Vinha todos os dias à tarde Deus para falar com Adão. Deus é um Deus de comunicação. Precisava falar alguma coisa? Não. Adão sabia o que tinha que fazer. Não tinha trabalho exatamente firme naquela época. Ele estava lá para dar nome aos animais, pegar os frutos que Deus colocou. As árvores frutíferas lá, ele tinha que pegar os frutos que caíam, as sementes e plantar em outro lugar. Simples assim. Serviço simples. Mas Deus queria conversar com Adão todos os dias de tarde. Aí você me pergunta, o que ele queria conversar? Não sei, não é da minha conta. Mas ele tinha essa necessidade de conversar com Adão. E Adão tinha o prazer de conversar com Deus. Então você tem que ter esse prazer de conversar com Deus. Porque Deus tem o prazer de conversar com você. Isso é certo. Deus é um Deus de comunicação. Deus precisa que você o ouve. Da mesma maneira que você precisa que Deus te ouça quando você clama.
Quando você ora, quando você intercede, quando você canta louvores. E quando a gente entra nessa oração no versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do seu aprisco e o gado morra nos seus currais. Ou seja, ainda que não haja mantimento nenhum, ainda que não haja nada de prosperidade. Aqui nesse versículo 17, ele está falando apenas da prosperidade. No caso de Jó, ele falou da prosperidade financeira, falou da prosperidade de saúde, de relacionamento social, que eram seus amigos acusando, de relacionamento sentimental, que era sua esposa o acusando, falando que ele amaldiçoou seu Deus e morre. Ele perdeu toda a sua estrutura. Aqui Abacuque está falando só de uma parte dela, que é a parte material, que é a prosperidade material. Ou seja, ainda que falte tudo, que não tem comida, que não tem emprego. É isso que ele está falando aqui. E aí? Ainda que falte tudo em sua vida, como vai ficar o seu relacionamento com o Senhor? Para você que não tem costume de ler Bíblia, não tem costume de orar, vai ficar pior. Porque você já não tem costume de fazer isso, vai ficar pior. Aí que você vai ficar endoidando mesmo, porque você não tem costume, você não tem intimidade com Deus, você vai buscar ajuda em quem? Imagina uma criança, vamos imaginar Júlia Neta. Se ela está lá em casa e ela quer correr atrás de um socorro porque a mãe dela brigou com ela, alguém brigou com ela, ela vai aonde? Na Eliane, vovó. Se a Eliane não estiver presente, ela vai em quem? No Gabriel, titio. Por quê? Porque é os dois que costumam fazer o que ela quer. Ela vai em alguém. Se um filho vai nos pais, a palavra do Senhor fala sobre isso. Se os pais, sendo maus, conseguem, se esforçam para dar coisas boas aos filhos, e Deus então, que é perfeito e cheio de amor. Queridos, é isso que eu tenho que pensar. Por isso que eu preciso conhecer a palavra. Eu citei vários versículos aqui nesse momento de ministração. Fala comigo, Normando, onde é que está escrito? Não faço perguntas difíceis, eu não sei. Eu sei que está escrito porque eu já li. Eu tenho uma dificuldade enorme de lembrar números. Eu tenho dificuldade. Eu demoro a decorar telefones. Eu sei o meu número, sei o número do o fixo da minha casa, sei o número fixo do meu pai. Não sei o número da Eliana, não sei o número de nenhum filho meu. Não sei. Eu tenho dificuldade de lembrar números. Então eu sei que eu li a palavra, eu sei que está escrito. Eu posso falar com toda certeza, todos os que eu citei, porque eu já li, eu sei que está escrito. Mas me pergunta onde é que está escrito, não sei. Eu teria que pesquisar para saber onde está escrito. E eu vivo bem com isso? Vivo. Porque eu tenho certeza no que eu estou lendo, eu tenho certeza no que eu estou citando. Porque eu tenho certeza que foi Deus que trouxe essa revelação para mim. E pronto. Eu não preciso justificar palavras de Deus. A palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, ela não precisa ser justificada por ser humano. Porque ela é a própria palavra de Deus. Então ela mesmo se justifica. Ela mesmo traz o aparato que precisa. Eu criei meus filhos corrigindo, chamando atenção, citando Bíblia. Porque eu não sei corrigir de outra maneira. Quando eu preciso falar com alguém de maneira, aconselhar alguém, né, uma ovelha, alguém de alguma maneira, eu cito Bíblia, porque eu não sei fazer de outra maneira. Porque se eu não usar a Bíblia, eu vou aconselhar base em quê? Base em mim? Baseado nos meus pensamentos, naquilo que eu acredito? Não. Eu posso estar errado. Mas a Bíblia eu tenho certeza que ela nunca está errada. Então eu posso usar a Bíblia. Porque não existe erro na Bíblia. Não existe erro na palavra do Senhor. Eu preciso estar na palavra do Senhor. Orar sem cessar significa conversar com Deus, ler a palavra do Senhor para que Ele possa estar falando comigo. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra do Senhor. Já está escrito isso lá.
O meu povo perece por falta de conhecimento. Fica essas pessoas chorando, lamentando qualquer probleminha que aparece, porque não está firme na palavra. Tem os nossos momentos de fragilidade? Temos. Temos momentos de fragilidade, queridos. Todos temos. Porque somos seres humanos. Mas tem pessoa que é frágil demais. Tem pessoa que está frágil todo dia. Não, isso é fora do normal. Como é que o cristão está frágil todo dia? Não, querido, você precisa se tratar. Você precisa de uma cura interior, você precisa de um trabalho espiritual. Hã? Chama Eliane. Faça um trabalho espiritual, queridos. Sabe? Você precisa de um trabalho de intercessores. Não, tem pessoas que estão com problema todo dia, estão chorando toda semana. Isso não é normal, não, queridos. Não, tem pessoa que não aguenta subir uma montanha. Só consegue andar na planície. Não, você tem que subir uma montanha de vez em quando. Tem montanhas das vidas. No mundo tereis aflição. Tem pessoa que não quer aflição nenhuma. Só quer passar por coisas boas. Não, não dá. Não é um cristão convicto. A palavra do Senhor, queridos, é alimento para nós. Deus vai falar com você na palavra. Então leia a palavra. Ouça as lives, ouça as ministrações no YouTube, sim, mas leia a Bíblia. Não fica se segurando naquilo que o povo está falando, não. Pegue você mesmo a palavra e começa a ler. Começa a estudar. Começa a ver o que Deus está falando. Não fique se assegurando só naquilo que está sendo passado para você. E se a gente estiver errado? E aí? Mas vai caminhar errado também? Não. Isso é ser trouxa. Você tem que ser sábio. O cristão tem que ser sábio. A pessoa que se deixa ser enganado é trouxa. Não se deixe ser enganado. Vá na palavra do Senhor. Confira o que está sendo lido. Confira o que está sendo falado. Estude a palavra do Senhor na sua casa. É necessário orar. É necessário ter um diálogo com Deus. É necessário estar com Deus. Ter uma intimidade com o Senhor. E quando ele finaliza nesse versículo 18, essa parte nossa, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Não interessa o momento, como ele diz no 17. Eu me alegrarei no Senhor. E exultarei, exaltarei, glorificarei, bendirei ao meu Deus, que traz a minha salvação. Vai morrer gente à esquerda. Vai morrer gente à direita. Mas eu estarei salvo, diz a palavra do Senhor. 1000 cairão à sua direita, 10.000. 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita. Mas você não será atingido. E pronto, acabou. E se eu tiver que morrer também, que eu morra feliz, porque eu estou adorando ao meu Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se morrer 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e eu não ser atingido, louvarei o Senhor. Mas se eu for morrer, vou morrer, mas vou glorificar o Senhor morrendo. E pronto, acabou. Isso é falar com Deus, é orar sem cessar. É a certeza que existe um Deus que é por mim. Amém? Eu quero deixar essa palavra com você nessa noite. Medita nesses versículos, busque o Senhor, estude a palavra, ore, leia o capítulo de Abacuque todo, é um livro lindo, maravilhoso, né? Esteja com o Senhor na palavra. Quero estar orando com você nessa noite. Deus Todo-Poderoso, eu louvo e glorifico o teu santo nome por esta palavra. Glorifica o Senhor, ó Pai, por cada vida que ouviu essa palavra. Por cada vida que ouvirá essa palavra, Senhor, depois, no amanhã. Entra, Senhor, no coração e na mente delas, Senhor, essa palavra. Seja firmada, seja cravada nos seus corações, ó Pai, com ponteiro de ferro, como diz a sua Escritura. Que não venha, ó Pai, trazer sobre ela, ó Pai, um julgo, um peso humano. Mas a tua palavra, Pai, de maneira espiritual, vem abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento, causar nela, Senhor, um impacto profundo, para que ela possa adorar o Senhor em plenitude. Para que ela possa ter a certeza, a esperança, que no Senhor há um dia melhor. Que no Senhor, apesar das lágrimas, a cada dia há uma primavera.
a um novo nascer do sol. Sim, ó Deus. Que haja, Pai, uma transformação no coração dessas pessoas que estão ouvindo. Entra no lar de cada uma, Senhor. Venha trazer resposta aos seus anseios. Venha trazer luz no meio da escuridão. Sim, ó Deus. Que a vida deles, ó Pai, esteja diante de Ti. Que o coração deles, ó Pai, esteja diante de Ti. Que a família deles sejam guardadas pelos Seus anjos, pelo Teu Espírito, sendo direcionados pelo Senhor. Haja paz. Não a paz humana, mas uma paz espiritual, que é a certeza que o Senhor é com eles. Em nome de Jesus. Venha sobre nós a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Quem está dando aviso, os avisos, né, para essa semana. Na sexta-feira nós teremos o culto ao Senhor, 19h30. Não deixe de seguir essa live, né? Esteja atento ao horário, entra, ouça os louvores, ouça a palavra, que é uma palavra também para você, para o seu coração, que vai trazer uma edificação para você, né? É preciso viver as palavras do Senhor. Então você precisa ter essa abertura. Fica atento, né? Às 19h30, live, palavra do Senhor para o seu coração. No sábado, nós teremos uma live especial. Estaremos falando de um assunto, né? Alguns assuntos aqui interessantes para você, para o seu crescimento, né? Esteja atento. Esteja atento porque é bom para você. Palavras firmes, palavras diferentes, coisas diferentes para o seu relacionamento, para a sua vida de solteiro. Coisas que você precisa conhecer. Mas é uma live breve, pequena. Depois a gente faz uma segunda etapa, porque senão não dá pra, eu sei que não vai dar para falar tudo, mas a gente vai fazer. Então que você esteja atento às 20 horas no sábado. Entre aí. Tira a criança. Que não é live para criança no sábado, por favor. É para adultos. Então que você possa estar entrando, ouvindo, né? Convide pessoas para a sua casa para ver com você. Se você não tiver internet, se ela tiver, você fala, ó, entra aí na família de Deus aí no Facebook, no Instagram. Ouça a palavra, ouça com atenção, é algo interessante. Principalmente se você aí na sua casa, né? Se você mora aí com seu vizinho, perto do seu vizinho aí, tem briga o tempo todo, convide ele para ouvir. Às vezes tem uma briga lá no seu vizinho, lá, briga o tempo todo, então quem sabe ele está preparado para ouvir essa palavra. Né? Então entre às 20 horas no sábado. No domingo, às 19 horas, palavra do Senhor para a sua família. Reúna a sua família. Ouça a palavra, ouça o entendimento, né? Busque o entendimento do Senhor na palavra do Senhor. Tremendas palavras. Esteja atento, chama seus filhos, chama seus pais, chama seus irmãos, ouça a palavra. Senta aqui conosco no sofá e vamos ouvir a palavra de todo mundo. Algo de Deus para a sua família. Para resgatar o amor, o amor familiar, o amor fraternal. Então esteja atento. Amém? Outros avisos estaremos dando, né, no decorrer desses dias. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família, que Deus possa estar entrando no seu lar todos os dias com a sua permissão, né? Porque a palavra do Senhor em Apocalipse diz que ele está à porta e bate. Então, abre o coração para ele. Abre a porta e fale, entre, Senhor. Esteja conosco todos os dias. Fique com Deus, que a graça do Senhor seja sobre você, sobre a sua família, e os anjos de Deus possam cercar você e a sua casa contra toda ação maligna, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Parado.